Mas é um exemplo clássico do futebol, daquele jogador cuja presença em campo, mesmo sem rendimento associado, traz um componente que, na mais vã das hipóteses, causa desconforto ao adversário. O Atlético Paranaense, sabendo que ia marcar o Garro hoje, olha para o Corinthians de uma outra forma, né? O Vasco, no último fim de semana, sabendo que não teria o Garro pela frente, olhou o Corinthians de outra forma e pagou por isso. E quando o Garro entrou, parece que esqueceu que o Garro estava lá, né? E aí ele faz a diferença. E ele faz a diferença. Então, assim, o jogador com a qualidade dele é capaz de imprimir esses componentes unitários do jogo que interferem no todo, na dinâmica da partida. Hoje achei ele com muita liberdade para flutuar, como sempre, mais pelo lado direito. Ele prefere jogar ali, porque, sendo canhoto, né, tem o ângulo para poder desenvolver a finalização, a tabela por dentro. E dos pés dele no primeiro tempo saíram algumas boas jogadas. Só que depois chega um certo momento que não dá mais para ele. E aí acho que o Dorival acerta de novo, porque o Memphis complementa, em termos de presença unitária, o que o Garro se propôs a fazer quando começa o jogo, né? Isso impacta também na mudança de posição do Charles, isso impacta na mudança de posição do Maicon. O Corinthians tem os seus 3 volantes que, contra o Vasco, ficaram mais próximos da meta adversária, jogando numa linha mais defensiva, mais de composição de meio campo. E teve também um fator que, para mim, é determinante no jogo, a falta de, não vou dizer coragem, porque parece que você está assumindo uma leitura de campo que você não tem. Nós não estamos lá para poder ver se há covardia ou coragem por parte do Odair, do time dele. Mas pelo comportamento do time, a gente imagina um Atlético com um travamento no seu jogo. E isso facilitou muito a vida do Corinthians hoje. Como equilibrar esse Garro, hein, o Calçado? Estou falando em... Aquela história do... Como é que é? O professor Celso Nuzal tinha que falar sempre. Sabendo usar, nunca vai faltar, né? Era o slogan da Sabesp lá da água. Sim. Como equilibrar o Garro? A sequência é muito forte para todo mundo. Exatamente. Né? Então, tem jogadores que vão sentir mais, outros não vão ter problemas, outros vão trazer problemas antigos que vão... tem os gramados sintéticos também, todos reclamam. Eu acho que é preciso ouvir o jogador. Você não pode tratar como uma frescura do jogador. Entendeu? Todo jogador está falando... Sim, quem joga? O jogador. Eles reclamam. Exceto quem joga. E tem um certo medo de reclamar, né? Eles falam muito mais fora do que falam nos microfones. E aí, cara, você não pode deixar de ouvir, né? Isso é um problema que o futebol brasileiro a qualquer momento vai ter que lidar. Porque nós já temos 20% da Série A nessa temporada, gramado sintético. Você tem o Botafogo, tem o Galo, tem o Palmeiras, tem o Atlético Paranaense. Se não está na Série A, está na Série B. Se tivesse, a gente teria um número maior. E o Brasil tem tudo para virar o paraíso do sintético, porque a gente tem uma sequência de jogos que é impossível ter gramado bom. Sim, dá, mas quando você tem um estádio que jogam 2 times, Maracanã, é um trabalho muito difícil. Você pega Fortaleza, o Castelão, nunca tá bom. É claro, aí você vai para o Cruzeiro, que joga no Mineirão, vai estar bom. O Inter só no Beira-Rio é um gramado espetacular. A Neoquímica é fantástico também, né? Então nós vamos ter, porque aí tem cara que não fala, não vou. Hoje ele era dúvida. E ele ainda vai jogar contra o Palmeiras. É claro que depois tem uma data FIFA, então certamente ele vai ficar boa parte da data FIFA fazendo fisioterapia. Porque são 2 jogos agora, que você vai precisar muito do Garro, né? Então, assim, uns vão sentir mais por questões que são relativas a cada jogador, né? Tem outros que não vão sentir nada, não vão ter problema algum. Mas jogador importante, acho que você ter à disposição o tempo todo. O tempo todo. O que eu quero dizer é outro time, sim. Então, assim, ter à disposição o tempo todo significa, evidentemente, não utilizá-lo o tempo todo em todos os jogos. Sim. Então, é o que o Dorival fez hoje, né? Ele chegou um momento, ele tira... Porque eu quero dizer existem momentos em que você precisa mais do Garro num jogo. Existem momentos em que você vai precisar menos do Garro e talvez de alguém que dê mais combate, porque aí realmente não é a dele, né? Não é o que ele faz. Então, o que eu acho é que o Dorival ele pode administrar a utilização ou não do Garro de acordo com os placares, com o andamento das partidas, com o que ele pretende naquele momento, entendeu? E acho que essa é uma maneira de você dosar a minutagem, porque é óbvio que é um dos caras com os quais ele precisa ter mais preocupação. Talvez não, né? Eu acho que no Corinthians ele é aquele com quem
o Dorival tem que ter mais preocupação, até mais do que o Memphis, nesse sentido. Ele é o principal jogador do Corinthians, acho que é isso que a gente quer chegar. Tecnicamente... É uma posição eu não sei, assim, eu acho que é raro. Você vê o São Paulo. Mas eu acho que o Memphis é... Palmeiras está contratando um para essa posição. O Flamengo agora trouxe o segundo. Assim, são caras que são únicos. Eles ditam, né, o ritmo, assim, pelo passe, por essa capacidade. E que ele tem de entendimento geralmente, com tá jogando Yuri e Memphis. Eles se entendem bem. Você tira isso, tá bom. Quem é que joga na função dele? Quem é que se aproxima? Do Garro? O Carrilho, mas o Carrilho ali projetado também tá fora. Mas também tá fora. Uma coisa que ele fez, aí não era nem o Dorival na época, mas eu acho que foi contra quem foi? Quartas de final, foi Mirassol? Não me lembro, no Campeonato Paulista. Que ele não tinha o Garro e ele volta... o Memphis para fazer essa função e o Memphis faz uma partidaça ali jogando mais recuado. O que eu quero dizer, quando você fala sobre... Eu até acho que, de fato, o Garro é aquele que exibe mais virtuosismo ali dentro de campo. Pronto, é isso. Virtuosismo é uma boa palavra. Mais técnico, vamos dizer assim, na hora que as jogadas dele são até mais técnicas, até porque o Memphis é utilizado como um segundo atacante, né? E não como um meia. Mas eu acho que o Memphis é o típico jogador que tem a capacidade de jogar à frente, que pode... porque ele não é o 9 da área. Exatamente, está longe de ser o 9, ele é um segundo atacante, ou ele pode ser um meia também. É que, em geral, quando o time está completão, ele não joga como um meia, porque o Garro, aí sim, o Garro é o jogador daquela posição. E não adianta você querer inventar. Eu acho que talvez esses jogadores sejam cada vez mais raros por isso também. Porque eles são jogadores que carecem de um lugar específico no campo. Não é o cara que você vai pôr na beirada, não é o cara que você vai pôr como segundo atacante, não é o cara que você vai pôr como centroavante. Ele é um meia clássico. Assim, eu acho que o Ramon usava o Garro na frente de 3 volantes e o Dorival, quando tem o Memphis e o Yuri, também. Por quê? É exatamente o que o Jean disse. Ou você tem esse meia clássico, antiquado, também, tá? Que você precisa proteger muito bem. Porque não dá para você ter um jogador do meio-campo no futebol moderno, se você quer ter um time que joga coletivamente de maneira agressiva, intensa, que não participa da marcação. Você precisa ter no mínimo, quando você não consegue fazer a pressão na frente, você precisa recompor com 8 jogadores. Aí se você recompor com 5-3, com 4-4, cada técnico faz de um jeito, mas você precisa recompor com 8 jogadores. E quando um desses tem dificuldade de recomposição, você obriga um atacante a voltar. Quando o Corinthians tem o Yuri, e aí dá para entender a importância do Yuri, o Yuri ajuda muito nisso. Informa, né? Informa, lógico. Informa. E o Garro é um cara que, exatamente por ter essa qualidade, eu concordo com vocês, é um virtuoso no passe, na finalização de fora da área, na bola parada. Ele aciona o Yuri e o Memphis em velocidade. O Memphis associa mais com ele, mas também pode ser usado em velocidade, principalmente o Yuri. E de frente pro gol os dois, né? De frente pro gol, nas costas do adversário o tempo inteiro. Tanto que a gente vê quando tem o Memphis e o Yuri jogando, às vezes o Garro vem mais atrás ainda, quando o Corinthians está pressionado, e aciona os dois, e esses dois jogadores são muito perigosos quando eles estão de frente para os marcadores adversários com a bola. Principalmente o Yuri, que ataca, como se diz hoje em dia, o espaço muito. Sim. Quando você não tem esses jogadores, que nem hoje, o que o Dorival faz? Ele protege mais a defesa, usando um quarteto atrás do Garro, então ele não tem mais um trio, ele tem um quarteto, com 2 jogadores protegendo os laterais, 2 jogadores protegendo os zagueiros por dentro, dá ao Garro total liberdade. Como hoje. Só que o Garro fica um pouco órfão de quem acionar, com quem jogar. E aí é óbvio que, de novo, pode sair o passe de qualidade, chega mais à frente, pode finalizar bem, a bola parada dele é excelente, né? E aí ele também faz a diferença. Então, quando você olha os limites do elenco do Corinthians, técnicos, eles não têm um grande elenco, quando você fala de construção de jogo, ele é essencial. Porque de um jeito, quando o Corinthians é taticamente mais vulnerável, mas tem a sua versão mais forte, com ele o Corinthians é muito perigoso. Sim. Como a gente viu, por exemplo, contra o Palmeiras, apesar de ser instável, o que tem a ver com a parte coletiva, muito. E quando você não tem esses jogadores, você tem ali um cara diferente, que num lance pode resolver o jogo. E eu acho que esses 2 últimos jogos mostram bem isso. Apesar do Corinthians já ter superioridade sobre o Vasco, naquele momento, e tudo bem, superioridade numérica, o Vasco tinha empatado o jogo e tal, etc., mas assim, superioridade mesmo no jogo. Quando ele entra, ele faz a diferença. Tanto é que os gols saem dele, o chute dele, que depois
o Guinegão aproveita lá o rebote, a cobrança de escanteio para o terceiro gol. E hoje, no primeiro tempo, especificamente, acho que no momento que ele tem mais gás e tal, etc., o Garro também é importante, finaliza e tal. Ele carrega o Corinthians. E só uma coisa para tocar para o Rafa, porque obviamente vai falar sobre isso. No jogo contra o Vasco, ele tem uma, entre aspas, vantagem, que o Corinthians não deve usar. Como ele sai do banco, ele entendeu já, instruído os espaços onde ele tem que jogar, como usar a vulnerabilidade do Vasco, e ele é um jogador muito inteligente. Não, é assim, muito técnico, e eu acho que o grande desafio, que ao mesmo tempo é estratégico, ao mesmo tempo é intelectual para o Dorival, é justamente indo ao encontro que o Jean falou há pouco, saber o jogo do Garro inteiro, ou seja, que ele vai começar a partida e vai jogar até quando aguentar, e o jogo do meio Garro, né? Você vai usar entrando na partida ou usando só um tempo. E aí, fazer aqui o papel um pouquinho do advogado diabo, a gente começou esse debate enaltecendo a qualidade do Corinthians quando tem os 4 jogadores de frente. Sim. O Carrilho, o Garro, o Memphis e o Roberto, né? E dos 4, só um está jogando no momento. O Memphis entrou hoje, daqui a pouco vai recuperar a sua condição. E a médio prazo, todos vão jogar, né? O Corinthians vai ter novamente o seu quarteto. E uma das coisas que se criticava do Corinthians, quando tinha, em muitos momentos, quase todos os 4 juntos, era que faltava a combatividade, faltava a transpiração, faltava a doação extra, faltava... Sem bola. Isso que o Birner fala, esse comprometimento da recomposição, né? O sem a bola do Corinthians estava muito falho, o time perdia jogos, tomava gols em lances de absoluta desatenção coletiva. Será que o Dorival vai topar novamente colocar o melhor Corinthians pela exigência técnica dos 4 jogadores em detrimento desse Corinthians operário? Vai. Você aposta isso? Eu aposto isso. Você já cifra isso? É difícil, viu? Até porque foi assim que ele eliminou o Palmeiras. Ele eliminou o Palmeiras, o São Paulo atacou o Flamengo quando na final da Copa do Brasil. É a cara do técnico. Essa memória Não há como jogar. Importante. Só que uma coisa foi pontual, existe todo um contexto de rivalidade, e outra coisa é você pensar no que tem o Corinthians de temporada até o final do ano com jogos decisivos de brasileiro de Copa do Brasil. A questão é que, assim, eu acho que vai demorar para ter os 4 em forma, principalmente pelo Yuri, né? Então, o Yuri deve ser o último... Não, o Carrilho só volta no que vem, né? O Carrilho... É verdade, o Carrilho nem volta. Eu acho o Carrilho essencial. Eu acho que fala-se pouco do Carrilho. É verdade. E vai ter que ir para a Venezuela. Então, assim, não vai escalar mais por isso mesmo. Não dá. Vai ter que mostrar lá. Mas só os 3 já dá um tom de um Corinthians mais técnico. Sim, sem dúvida. Se ele vai jogar, se ele pegar o Cruzeiro, próxima etapa, ele tem que passar e o Cruzeiro também. Os dois têm uma baita vantagem. Ganharam fora de casa, né? Ele vai ter que ter um time também que jogue. Porque o time de hoje ganhou. Mas se falar que jogou, já é uma coisa muito forte, né? E ele pode até usar, por exemplo, ele fez um controle aí de carga no Garro. Ele entrou 63 minutos, seu Januário. 63. Então ele abriu mão de um jogo de Copa do Brasil, de brasileiro, que a equipe não está bem, para poder ter o Garro para jogar hoje. E o Garro jogou. Sim. Né? E ainda tem o Palmeiras no domingo, aí ele para. Sem o Garro, a alternativa ao Garro, como citou o Jean, pode ser o Memphis? Pode. Se tiver o Yuri, você pode ter o Memphis. Sem dúvida. Se tivesse, ele tem o Vitinho. O Vitinho está ainda numa condição física que hoje ele jogou um tempo. Se ele tivesse 2 jogadores pela beirada, Vitinho e mais alguém pelo lado direito, que pudessem recompor, ele poderia ter Memphis no retorno. Memphis e Yuri sobram. Volta pelas beiradas. Porque também tem que tomar cuidado, porque ele pode ficar totalmente vulnerável. Hoje, essa é a preocupação. Com Garro, Memphis e Yuri, já é um combate que tem limites quando você tem que encaixar ali na saída do adversário para desafogar um pouco o seu time lá atrás. E se o adversário ficar invertendo bola, você fica correndo que nem louco. Então, ele não tem a situação ideal, perfeita. Ele não é o Leonardo Jardim que fala assim para o Gabigol, fica no banco porque o outro está correndo mais que você e fazendo gol um atrás do outro, que é o Caio Jorge. É um luxo, né? Se ter Gabigol no banco realmente é um luxo. Mas ele tem alguém que hoje desempenha melhor. Né? E poucos têm essa condição de colocar um jogador desse tamanho no banco. O Flamengo tem, mas o Corinthians é aquele Corinthians. O Corinthians, a gente sempre falou aqui, tem 11, tá?
tem 11 caras. Bem competitivo. Você começa a tirar dos 11, você começa a ter problemas. Talvez, vendo o que aconteceu em São Januário e hoje, talvez ele consiga recuperar o Maicon. O Vitinho vem, o Maicon pode ser uma novidade, porque ele ficou um tempo parado e é um jogador que foi criado dentro do Corinthians. Então ele entende o Corinthians. E ele fez gol, São Januário, hoje novamente em campo. Talvez esta situação de ausência de vários jogadores tragam para a equipe nomes que normalmente não iam jogar. O Guinegão não ia entrar, gente. Como Yuri Alberto e Memphis, não teria nenhuma chance para ele. A minha dúvida é sobre o Vitinho, porque ele é um cara que não recompõe bem também. É mais um. Aí ele tá frio. Essa discussão sobre o Corinthians faceiro ou Corinthians mas pode ser Vitinho. Sim, Vitinho e Guinegão. Perfeito. Já é uma dupla que melhora o que ele tem hoje. Perfeito. Tecnicamente, o Vitinho é muito bom jogador. Eu tenho uma opinião bem impopular. Eu acho que pouca gente vai concordar com isso, mas eu acho que o melhor Corinthians... Não se acanhe. Não. Jamais. Aqui no Linha, a gente... Nós temos opiniões impopulares. Sim, mas populares. Porque assim, eu sei que o torcedor quer a qualidade sempre. Mas eu acho que esse perfil de Corinthians que jogou contra o Vasco e hoje contra o Atlético Paranaense é o ideal para pegar o Cruzeiro. Um Cruzeiro que, naturalmente, vai sair para o jogo. Um Cruzeiro que, hoje, jogando no campo do Atlético, em alguns momentos controlou muito o jogo, a gente vai falar sobre isso mais à frente, e que vai entrar contra o Corinthians, notadamente, se for essa semifinal, condicionado ou pré-estabelecido como favorito. Não, então, peraí, o impopular, pera um pouquinho, vamos lá. E vai ser lá... Esse jogo lá na frente. Por isso... meus amigos, e o Corinthians confirmou o seu favoritismo e venceu o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Corinthians venceu com um gol aí do Guinegão e mais uma assistência do Mateuzinho. A dupla tá dando muito certo, hein? Contra o Vasco da Gama, fez o segundo gol do Corinthians lá, o gol que deixou o Corinthians na frente, 2-1. E hoje se repetiu a mesma coisa, Mateuzinho dando assistência para o Guinegão. E pessoal, uma vitória muito importante, uma vitória que dá uma tranquilidade aí no Brasileiro, né? Porque o Corinthians vai jogar o Brasileiro sabendo que fez um resultado positivo na ida da Copa do Brasil, um resultado muito difícil, até porque foi na casa do Atlético. O Atlético tá na Série B, mas é um time que eu esperava que ia atacar mais, porém, mesmo assim, conseguiu, né, ir pro ataque com a força da sua torcida. Ainda fez um gol, mas ainda bem que foi anulado. E, pessoal, o Corinthians voltou para SP aí com a vitória na bagagem. Um belo gol aí do Guinegão, o cara que vem fazendo gol a rodo. Já são 3 jogos como titular, 3 gols. Fez um gol de bicicleta contra o Bahia na Neoquímica Arena. Fez o gol também contra o Vasco e hoje fez contra o Atlético. Eu espero que ele continue fazendo gol e quem sabe ele não marque contra o Palmeiras no domingo agora, né? Vamos ver o que vai acontecer. Galera, comenta aqui nos comentários o que você achou dessa partida aí. Você acha que o Corinthians mereceu a vitória? Vamos ver aí se o Corinthians faz agora os 3 pontos no domingo contra o Palmeiras. E pessoal, informação um pouco preocupante foi que o Mateuzinho sentiu dores na coxa e virou preocupação, né, para o Timão, porque ele pode ter lesionado a coxa aí, quem sabe. Então é meio complicado, porque vai ter jogo contra o Palmeiras. E aí, será que ele joga? Não sei, né? Pera aí, deixa eu conferir aqui. Não, pessoal, me confundi. Eu pensei que ele poderia ser desfalque, mas ele não vai jogar contra o Palmeiras, porque ele tá suspenso. E aí que vem a questão, será que vai ter Félix Torres? Meu Jesus amado, se for Félix, já pode dar aí pelo menos um gol pro Palmeiras, porque esse cara é muito ruim, pelo amor de Deus. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Pode ser que o Dorival coloque alguém da base, então vamos ver aí. Tem que pegar alguém da base, cara, e seja o que Deus quiser. Não é possível que o Félix Torres é melhor que alguém da base, não é possível. O cara parece que tá correndo com cimento nas costas, meu Deus do céu. Mas comenta aqui, pessoal, o que você acha aí, qual a sua expectativa para o jogo de domingo? Vamos virar a chave, já acabou a Copa do Brasil. Copa do Brasil agora só no jogo da volta mês que vem, então agora é focar no Brasileiro, que a situação não tá boa. Deixe aqui a sua opinião, se você acha que o Corinthians tem que ir com o time que tiver de melhor contra o Palmeiras. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.